Senhores ministros, falo em nome da Associação Escola Sem Partido, da qual sou presidente e advogado. Sou também fundador do movimento Escola Sem Partido, criado em 2004 com o objetivo de combater o uso das escolas e universidades para fins de propaganda ideológica, política e partidária. Desde a sua criação, o Escola Sem Partido vem reunindo evidências dessas práticas abusivas e hoje possui um imenso acervo de documentos, pesquisas, artigos, reportagens, depoimentos, gravações, que comprovam a existência de um problema sistêmico, cujas origens remontam a meados da década de 80 do século passado. De tão disseminada no tempo e no espaço, a doutrinação se naturalizou, a ponto de 80% dos professores da educação básica não se constrangerem de reconhecer que o seu discurso em sala de aula é, aspas, politicamente engajado, fecha aspas, conforme pesquisa do Instituto Census, publicada em 2008. Além disso, a pesquisa Census apurou que 61% dos pais acham normal que os professores façam proselitismo ideológico em sala de aula. Já em meados dos anos 80, escreve o professor Diniz Filho, da Universidade Federal do Paraná, estava criada uma corrente de transmissão de ideias que se fecha em si mesma e que continua a funcionar nos dias atuais. Os egressos do ensino médio chegam à universidade com a sua visão de mundo já formada dentro dos parâmetros do pensamento crítico, os quais são reafirmados e complementados pela graduação, na qual há limites bem estreitos para a pluralidade de pensamento. Uma vez devolvidos ao ensino fundamental e médio para trabalhar como professores, o circuito se fecha e a corrente continua fluindo. Uma corrente muito difícil de quebrar. Difícil por quê? Por uma série de razões. Primeiro, porque a quase totalidade do trabalho de cooptação se desenvolve dentro de quatro paredes e a portas fechadas. Segundo, porque as vítimas desses abusos na educação básica, crianças e adolescentes em processo de formação, normalmente não se reconhecem como vítimas e, quando se reconhecem, geralmente se calam para não sofrer perseguições. Terceiro, porque o professor militante também é vítima de doutrinação e ele aprendeu e acredita que, como não existe neutralidade, o que é uma verdade inegável no campo das ciências sociais, ele, professor, não tem o dever constitucional de respeitar o princípio da impessoalidade e também o dever profissional de se esforçar para ser neutro e imparcial, de modo que a sua missão acaba sendo essa mesma: despertar com o seu discurso politicamente engajado o chamado pensamento crítico dos alunos, entendendo-se por crítico o pensamento que resulta da assimilação à crítica daquele discurso politicamente engajado. Em quarto lugar, porque os pais também se calam, a pedido dos próprios filhos, para não expô-los a retaliações dos professores e dos colegas. E quinto e último lugar, porque impera no meio acadêmico a mais completa ignorância sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Ignorância que deriva, em parte, da criminosa inexistência de uma disciplina obrigatória de ética do magistério nos cursos de formação de professores. Que limites são esses, afinal? Bem, no plano da ética, os deveres que emanam do reconhecimento da vulnerabilidade da criança e do adolescente como parte mais fraca na relação de aprendizado. Uma relação de poder absolutamente desigual que se desenvolve em ambiente fechado entre um adulto e um grupo de indivíduos imaturos e inexperientes, diretamente submetidos à autoridade e ao poder de influência do professor. No plano da lei, os direitos dos estudantes à educação, à impessoalidade, à laicidade, ao pluralismo de ideias, à liberdade de aprender, à liberdade de consciência e de crença e à integridade psíquica e moral. E também o direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ou seja, a atividade dos professores é limitada, de um lado, pelos direitos subjetivos dos estudantes e seus pais, e de outro, pelo direito de todos os brasileiros a que a máquina do Estado não seja colocada a serviço desse ou daquele governo, partido, ideologia ou religião. No dia a dia da sala de aula, são esses direitos que definem o espaço reservado ao exercício da liberdade de ensinar do professor. Ora, se esses direitos existem, é evidente que os professores não desfrutam de liberdade de expressão no exercício da sua atividade.
Do contrário, senhores ministros, nada impediria os professores de se aproveitar da audiência cativa dos alunos, lembrando que a presença dos alunos em sala de aula é obrigatória, para promover as suas próprias preferências religiosas, ideológicas, políticas e partidárias, caso em que os mencionados direitos dos estudantes e seus pais seriam letra morta. As provas diretas e indiretas da violação sistemática a esses direitos são abundantes e chocantes. Peço licença para exibir algumas imagens registradas pelos próprios agentes ou suas vítimas. Criança tem direito à vida. PEC 241, o projeto que vai tirar os direitos educacionais. Direito à família, educação, então. Somos alunos, mas também brasileiros. Queremos direitos. Será que você pode me O cara que segue Bolsonaro, ele finge que é por causa da corrupção, mas não é. Porque existem outros políticos que não são corruptos. E que nem o Bolsonaro diz que eles são corruptos, sabe que não é. Que não aceita dinheiro. O cara que segue Bolsonaro, ele segue Bolsonaro porque Bolsonaro é homofóbico, fala de arma, quer a mulher no lugar dela, porque a mulher é um bicho fraco. Ele segue Bolsonaro porque o cara, a pessoa é misógina, homofóbica. Bolsonaro ser independe. Nunca na história do Brasil alguém foi tão perseguido quanto o Lula. Entendeu? Tu pode ter as tuas opiniões da Veja, da porra do Jornal Nacional. Mas fique pensando nisso. Se você concorda com tudo isso que está acontecendo, daqui a 10 anos, quando você for ler os livros de história dos teus filhos, vão para lá. E você vai dizer, eu apoiei o golpe no Brasil. Entendeu? Então tu tem que pensar muito bem no que está acontecendo. Esquece esse papo de corrupção. Isso é só propaganda para otário cair. Não tem música de democracia nesse país. Ninguém porrada nas costas. Ninguém cai outro dia, várias vezes. Só tem democracia nessa merda. E essa porra toda desse merda do Bolsonaro. Quero, inicialmente, cumprimentar essa juventude de luta que lota hoje esse auditório. Cara, pra mim parece que conversa. Mulher, né? Pobre, morador de comunidade, negro, ninguém. Se votar no Bolsonaro tem que tomar no cu. Infelizmente, não são casos isolados. O problema é sistêmico. Está presente em todos os níveis de ensino, da educação infantil ao superior, de norte a sul do país. Mas ainda que não estivesse, ainda que existissem apenas indícios de que as escolas poderiam estar sendo usadas com essa finalidade espúria, ainda assim, o poder público seria obrigado a agir para prevenir a ocorrência de violação dos direitos da criança e do adolescente, como determina o artigo 70 do ECA. É esse o objetivo da Lei 7.800 de 2016 do Estado de Alagoas: prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos constitucionais das crianças e adolescentes obrigados a frequentar as escolas pertencentes ao seu próprio sistema de ensino. E, ao fazer isso, zelar pela guarda da Constituição Federal e das leis dentro de suas próprias escolas, como determina o artigo 23, inciso 1º da Constituição Federal. Inspirada numa versão primitiva da proposta do Movimento Escola Sem Partido, com a qual, entretanto, não se confunde, a Lei de Alagoas se limita a expressar, numa linguagem menos técnica e mais acessível aos estudantes da educação básica, alguns dos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública como um todo e às escolas em particular. Assim, para proteger o direito dos estudantes à educação, à impessoalidade, à laicidade, ao pluralismo de ideias, à liberdade de consciência e de crença e à liberdade de aprender, a Lei Alagoana estabelece em seu artigo 3º que no exercício de suas funções o professor, inciso 1º, não abusará da inexperiência, da falta de conhecimento ou da imaturidade dos alunos com o objetivo de cooptá-los para qualquer tipo de corrente específica de religião, ideologia ou político partidário. 2. Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. 3. Não fará propaganda religiosa, ideológica ou político partidária em sala de aula,
nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas das várias concorrentes a respeito, concordando ou não com elas. Ora, para afirmar que essas regras de conduta contrariam a Constituição Federal, seria necessário reconhecer que a Constituição Federal assegura aos professores, primeiro, o direito de abusar da inexperiência e da imaturidade dos alunos com o objetivo de cooptá-los para essa ou aquela religião, ideologia ou corrente política. Segundo, o direito de favorecer ou prejudicar os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. Terceiro, o direito de fazer propaganda religiosa, ideológica ou político-partidária em sala de aula. Quarto, o direito de incitar seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. Quinto, o direito de omitir ou distorcer as versões, teorias e opiniões academicamente relevantes que não contem com a sua adesão ou simpatia. Ou seja, se a lei alagoana fosse materialmente inconstitucional, os professores teriam o direito de exercer um poder absolutamente tirânico. A lei questionada não prescreve e não interdita o ensino de nenhum conteúdo curricular. Ao dispor que os professores, salvo nas escolas confessionais ou em atividades facultativas, devem abster-se de introduzir conteúdos que possam estar em conflito com os princípios constitucionais enumerados em seu artigo 1º, a Lei 7.800 de Alagoas se refere evidentemente àqueles conteúdos cuja abordagem possa violar a laicidade do Estado, a liberdade de crença dos alunos e o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. A lei questionada não trata de qualquer das matérias versadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Níveis e modalidades de educação e ensino, composição e duração dos níveis escolares, finalidades da educação, definição de conteúdos curriculares, carga horária mínima anual, sistemas de progressão, requisitos para o exercício da docência, etc. Nada disso. A lei alagoana tampouco padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que ela não visa regular as relações funcionais dos professores com o Estado, e sim a relação desses agentes públicos com os usuários dos serviços por eles prestados. Afirma-se, na decisão cautelar, que a imposição da neutralidade impediria a afirmação de diferentes ideias e concepções políticas ou ideológicas sobre um mesmo fenômeno em sala de aula. Mas é justamente o contrário disso o que consta da lei alagoana. O que nela está escrito é que o professor deve apresentar aos alunos as principais versões, teorias e perspectivas sobre as questões controvertidas abordadas em sala de aula. Não procede, por fim, a afirmação de que os deveres previstos na lei são vagos ou genéricos, o que criaria, segundo o relator, um risco de aplicação seletiva e parcial das normas. Em primeiro lugar, porque no controle abstrato de normas não cabe especular sobre possíveis desvios na aplicação da lei impugnada, mas apenas e tão somente analisar a compatibilidade do seu texto com o da Constituição Federal. Segundo, porque, com esse fundamento, o artigo 140 do Código Penal, ao tipificar o crime de injúria, também seria inconstitucional, pois dificilmente se achará no ordenamento jurídico norma mais vaga e mais propensa ao risco de aplicação seletiva e parcial. E terceiro, porque, de todo modo, o caráter ilícito das condutas descritas na lei é inequívoco. Mais que isso, a percepção de que se está diante de práticas abusivas é mesmo intuitiva. Em caso de dúvida sobre a licitude de determinada abordagem em sala de aula, o professor deve agir com redobrada prudência para não acabar violando os direitos dos seus alunos. Afinal, prudência é o mínimo que se espera dos profissionais que têm sob a sua guarda e autoridade indivíduos vulneráveis em processo de formação. Em suma, senhores ministros, a Lei 7.800 de 2016 de Alagoas não é inconstitucional. Inconstitucional é o uso das escolas para fins de propaganda ideológica, política e partidária. Inconstitucionais são as práticas covardes, antiéticas e ilícitas que ela visa coibir.